Que a graça e paz do Senhor seja com todos. Eu não sei como foi esse ano para você. Não sei como foi esse ano para você também que acompanha pela internet. Você também recebeu uma bênção de Deus. Mas talvez muitos poderiam fazer assim. Tem interjeições que expressam mais do que 1000 palavras. Deus tem misericórdia. Passou. Alguns enfrentaram desemprego, redução dos ganhos, dificuldades da família. É difícil alguém aqui, talvez que não conheça alguém, que passou lutas neste ano. Lutas terríveis. Seja na área financeira, saúde, família. E o que resta ao findar de um ano? Nós devemos sempre ter a percepção de um Deus que intervém. Aliás, do único Deus que intervém. O único Deus vivo e poderoso. Que apesar de nós, apesar de mim, apesar de você, continua agindo nesse mundo. Que venha ao encontro do necessitado, do abatido, do quebrantado, e faz algo diferente, faz algo até inesperado, para que possa prosseguir a caminhada. Eu fico impressionado com, às vezes na Bíblia, em que Deus vem ao encontro do seu povo e fala: vamos, prossiga. Por exemplo, quando o povo de Deus começou a reclamar muito no deserto, diversas dificuldades depois de sair do Egito, Deus disse para Moisés: ordena ao povo que marche, ou seja, toca, vamos para frente. Reclamar do que passou não muda a situação. Já reparou isso? Murmurar da dificuldade não faz o teu futuro ficar melhor. Eu quero orar por tua vida. Pedir para que essa palavra de Deus neste dia fale ao teu coração. Que Deus faça aquilo que Ele deseja. Deus sabe a razão de ser essa palavra hoje. Deus sabe o porquê você está aqui. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe aquilo que precisamos na hora certa, no tempo certo. Em primeiro lugar, Deus, pedimos, nos perdoe a nossa incapacidade completa de entender coisas espirituais por nós mesmos. Só conseguimos entender a Tua vontade, Deus, no poder e na força e no iluminar bendito do Teu Espírito Santo. E é isso que rogamos agora. Venha ao Espírito do Senhor e traz entendimento da Tua palavra. Cumpre o Teu propósito na vida de cada um. Fala conosco. Tenha misericórdia de mim, que eu venha expor corretamente a Tua palavra e ensinar a todos aqueles que o Senhor deseja a Tua vontade. Assim, Deus, edifica o Teu povo. Repreende e afasta de nosso coração, da nossa mente, tudo que atrapalha a compreensão. Traga, meu Deus, do poder do Senhor, para que, avivados por Ti mesmo, venhamos a viver integralmente a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que chegaram aqui abatidos, desanimados, que o Senhor também fale, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Como eu havia falado, o povo de Deus passou por diversas situações. E quando eu falo passou, é com certo temor, porque dá para a gente afirmar que ainda passa. O povo de Deus no Egito não é diferente do povo de Deus hoje. É diferente talvez em vestes,
em épocas, costumes, mas é o mesmo ser humano. É o ser humano que vê milagres, contempla milagres e na sequência, ao passar a primeira dificuldade, reclama, murmura e quer abandonar Deus. Ou então é aquele que se achega a Deus só para que Deus faça o que Ele quer. Ó Deus, o Senhor tem que me dar um emprego. Ó Deus, o Senhor tem que me dar uma situação financeira favorável. Deus, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo. É esquisito demais isso. Por quê? Porque nessa dimensão eu fico a perguntar quem é que manda em quem. Se é Deus que é o Senhor da tua vida, ou se você acha que tem poder para dar ordem para Deus. Por outro lado, a Bíblia Sagrada também relata períodos em que havia um erro na conduta eclesiástica. O que é isso? Na época dos reis, havia um misto de poder entre a monarquia e a teocracia. Ainda que alguns não gostem de tratar desse modo, eu percebo claramente. Na época, por exemplo, do rei Davi, não era desassociado o aspecto religioso do aspecto do reinado de Davi. Estava tudo misturado. E os sacerdotes, os líderes, eram responsáveis por guiar o povo na palavra de Deus. Mas o que vinha acontecendo? Ao invés deles guiarem o povo na vontade de Deus, eles começavam a trazer ilusões. Querendo agradar o povo, não falavam aquilo que era necessário. Ou às vezes, querendo aparecer bem na foto, não corrigiu ninguém. E via que o povo estava se afastando da vontade de Deus e não se importava. E não poucas vezes profetizavam os sonhos do seu próprio coração, enganos da sua mente. Diziam, assim diz o Senhor, quando Deus não tinha falado nada. Eram invenções da sua própria mente, com intuitos diversos. Tanto é que chega um ponto que Deus levanta os profetas. E esses profetas tiveram uma situação difícil na vida. Se você for ver a história do profeta Oséias, a história do profeta Isaías, a história do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, todos tiveram uma vida muito difícil. Especialmente porque tiveram que trazer a palavra de Deus em situações que contrariavam o status quo, que levavam uma palavra de encontro, uma palavra para que houvesse uma mudança naquela situação que estava ocorrendo no povo. Por exemplo, no livro do profeta Jeremias, chega uma hora que Deus fala: Jeremias, não ore mais por eles, eles vão para o cativeiro. Imagina que o profeta ouvir essa palavra de Deus. Mas por que estavam indo para o cativeiro? Porque foram desobedientes. Deus falou, eles não se corrigiram. Deus falou, eles não se corrigiram. Deus não falou uma, nem duas, nem três, nem quatro. Falou várias vezes. E eles não se importaram. Aí Deus começou a mandar a mensagem: vocês serão ter 70 anos escravos no Egito. Só que é interessante que esse mesmo Deus que permite que o seu povo seja escravo por 70 anos no Egito, por 400 anos no Egito e por 70 anos na Babilônia, desculpa, troquei. Esse é o mesmo Deus que depois vai lá e resgata. Vai lá e tira esse povo de volta. É tremendo quando você vai ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, e ver o retorno desse povo do cativeiro da Babilônia. E eu me pergunto, para mim e para você, o que significou esse ano difícil? Tempo de aprendizado? Tempo de buscar mais o Senhor? Tempo de reclamar? Abra por favor a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no Antigo Testamento.
Você passa o livro de Salmos, vai ter o livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, vem Isaías, aí já está chegando Jeremias. Com dificuldade, pega no índice. O índice existe para isso. Dificuldade de passar as páginas no celular, dá um jeito aí, desgruda a folha do celular também. Jeremias capítulo 23. 23. Jeremias 23. Assim diz a palavra de Deus: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e afugentastes, e delas não cuidaste. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel na terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na terra. Amém. Queremos meditar especialmente no versículo 5. Assim diz a palavra: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Meus irmãos, essa passagem aqui está no meio. Se você for ler o livro inteiro de Jeremias, você vai ver que Deus estava falando: eu vou mandar o meu povo para o cativeiro. E aqui ele traz uma palavra para aqueles que deveriam orientar o seu povo. Ah, pastor, esse texto vai bater em pastor? Até em pastor. Entenda que pastor naquela época quem que era? O sacerdote, o escriba, aquele que tinha o dever de ensinar. E que ao invés de ensinar corretamente, não ensinava. Ao invés de guiar o povo na vontade de Deus, deixava as coisas em banho-maria, deixava as coisas mais ou menos, não se importava quando o povo estava errado. Deixa que eles andem errado, o importante é que estejam com a gente. Queridos, esse texto é um texto forte de correção, a começar pela liderança. Não pense que não sobra para o rebanho, sobra para o rebanho também. Mas aqui Deus está falando dos líderes agirem errado, e eu vou castigar fortemente esses líderes, especialmente aqueles que exploram o meu povo e falam visão falsas para o meu povo, falam aquilo que eu nunca disse e nunca mandei. Se você for ler o restante do livro de Jeremias, no capítulo 23, o restante vai estar mostrando isso, que eles profetizavam sonhos falsos, visões falsas, que Deus nunca falou, mas eles diziam: assim diz o Senhor. E Deus está falando: essa maldade de vocês e esse erro de vocês, meus líderes, vocês vão receber a justa punição. Mas é interessante que no meio de uma notícia triste, uma notícia terrível, de juízo sobre a liderança, de juízo sobre o povo, de aplicação da reta justiça de Deus sobre aqueles que estavam em desobediência, ele
traz uma esperança, uma mensagem de esperança. Para mim, esse capítulo 23 do profeta Jeremias, especialmente no versículo 5, nós poderíamos definir como sendo a esperança do renovo. E renovo aqui não é com letra minúscula, é com letra maiúscula. Se você olhar em detalhes, você vai ver que ele começa já no versículo 4 falando: levantarei sobre eles pastores, no plural, que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará. Então, quando ele fala assim, diz o Senhor, está querendo falar: eu vou cumprir isso. Vocês não cuidaram? Não, mas eu vou levantar pessoas que cuidem. E não é que cuidem no sentido de agradar o povo, mas sim de fazer a vontade de Deus junto ao povo. Aí você pega o versículo 5: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Quem quer esse renovo justo? Eu acho que um dos estudos do Antigo Testamento que mais me empolga é você estudar os textos messiânicos. O que é isso? Passagens do Antigo Testamento que falam a respeito da vinda de Jesus, ou a respeito do ministério de Jesus. Esse texto especialmente, quando fala: levantarei a Davi um renovo justo, e algumas versões de vocês colocam em letra maiúscula o renovo, dá uma olhada aí se está em letra maiúscula. Porque aquele que estava traduzindo entendeu que aqui não se tratava de uma renovação espiritual, mas que esse renovo era alguém singular. Não era só uma circunstância, era uma pessoa. O intérprete que foi traduzir o Antigo Testamento para o português tomou esse cuidado nos textos, pelo menos a grande maioria de vocês. O renovo aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, como você sabe disso? Se você for olhar o Novo Testamento, você vai ver citações que mostram claramente que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que Jesus é aquele que aplica retamente a justiça. Ou como disse Zacarias: bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Quando que Zacarias, pai de João, Maria, marido de Isabel, falou isso? Quando viu Maria grávida de Jesus. Forte isso, né? Nem havia nascido o menino. Zacarias, sendo sacerdote, profeta de Deus. Não confunda esse Zacarias com aquele que escreveu o livro do Antigo Testamento, não é o mesmo. E ele profetiza algo tremendo a respeito do menino que viria nascer ainda, mostrando que Jesus é o renovo justo. Mas não é somente o renovo, meus irmãos, porque quando a gente pensa de renovo, você pensa, traz uma esperança, uma renovação. Pode ser esse aspecto? Sim, mas é muito maior. Quando você pensa numa renovação, você pensa num estado. Aqui não é um estado, é uma pessoa. Assim como a paz para um cristão não é uma circunstância, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. O renovo, aqui no texto, para o cristão, não é uma circunstância, é uma pessoa. É Jesus, o Salvador. É Jesus, aquele que aplica retamente a justiça. É aquele que vai ao encontro do necessitado, do abatido, do quebrantado. É aquele que fala com os escribas e fariseus e fala: raça de víboras, hipócritas. Mas é aquele que toca no leproso, conversa com a prostituta, estende a mão para aquele que necessita. Jesus Cristo é de fato esse renovo. Só que interessante que o autor não coloca somente renovo. Ele fala que o renovo é justo e aplica a justiça.
que é a diferença? Eu poderia falar, ele é o renovo. Ele é Jesus. Mas ele fala, ele é o renovo justo. Ele é aquele que vem da parte de Deus, que traz uma nova dimensão, um novo estado das coisas, mas que é plenamente perfeito em tudo que ele faz. Por isso que fala no texto um pouquinho mais adiante, diz o seguinte, versículo 6, será chamado Senhor, justiça nossa. Para aqueles que gostam de hebraico, não gostam de anotar hebraico, significa ele é a nossa justiça. Então, quando fala que ele é a nossa justiça, ou que ele é justo, significa também que para mim e para você, a justiça não é somente um estado de coisas, mas é uma pessoa. Mas você está dizendo que o renovo e a justiça é personificado em Cristo? Sim, exatamente. E aí muda a figura. Já não é uma circunstância de renovo que eu estou esperando. Já não é uma circunstância de retidão que eu estou esperando. É aquele que veio e é plenamente isso que eu preciso. E quando fala que Deus levantaria, sabe por quê? Porque o povo estava como ovelha que não tem pastor. Cada um se desviava, se desgarrava, fazia o que bem entendia. O Senhor Jesus vem para pastorear a nossa vida. Nós somos pastores limitados. Jesus é o pastor perfeito. Nós estamos sujeitos a cometer falha. Não gostaríamos nunca de errar com vocês, mas estamos sujeitos a errar. Jesus nunca vai errar. No nosso julgamento, a gente pode ter um conceito, uma conclusão errada. Jesus nunca vai ter conclusão errada. Nunca. Quando fala que ele é justo e aplica retamente a justiça, significa para mim e para você, conforme a gente pregou esses dias atrás, tanto eu como o pastor Anísio, fala que aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Sermão do Monte. Qual a justiça você espera? Dos homens ou de Deus? Nós gostaríamos mesmo que a dos homens fosse rápida. Nós gostaríamos mesmo que a dos homens fosse imparcial. Nós gostaríamos mesmo que aquela estátua nunca levantasse a venda. Já viu aquela faixa assim? Parece que de vez em quando ela levanta para ver quem ela está julgando. Se é fulano, é rapidinho. Se não é, deixa tampar. Essas são as justiças falhas dos homens, mas o reto juiz nunca vai fazer isso com você. Mas qual justiça que eu e você merecemos dele? Não assusta não. A morte. Condenação. Eu e você, da parte de Deus, merecemos assim, passa uma força e mata tudo. Por quê? Porque somos imperfeitos, somos falhos. A gente espera retidão com pessoas imperfeitas. Você quer tanto que Deus julgue a tua causa, mas você já pisou na causa de tantos outros. Eu não. Então tá, desculpa, só você não. Falando dos outros. Segundo a Bíblia, não há um justo nenhum sequer. Romanos 3,10. Segundo a Bíblia Sagrada, Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo a Bíblia, em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Segundo a Bíblia Sagrada, as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. Segundo a Bíblia Sagrada, a nossa justiça ela é esquisita. Mas pastor, esse texto está me desanimando. Não é para desanimar, é para você entender o que é graça. Você não merecia e Ele te deu. Pensa bem numa coisa que eu quero que você entenda, se você não entendeu ainda a justiça de Deus. Eu deveria ser punido e deveria ser morto. Cristo veio e morreu numa cruz por mim e por você. E o que Ele fez na cruz por mim e por você, o Pai aplica na minha vida e tira os meus pecados. E aos olhos do Pai eu passo a ser visto como justo por causa daquilo que Ele fez. Isso é
o justo, o renovo. Isso é aquilo que eu e você precisamos e não merecemos, mesmo assim Ele nos deu vida. Por isso que Paulo fala, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Éramos por natureza filhos da ira, mas Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1:13. Aleluia. Aleluia. Pastor, você quer dizer que eu não mereço nada, Ele me deu tudo? Exatamente. Exatamente. Mas pastor, você quer falar que eu não tenho o que fazer? Tem. Reconhecer, receber. Presente não se paga, se recebe. Presente se alegra e segue a vida. Porém, o texto não diz só isso. Primeiro, o renovo aqui é Jesus, uma pessoa. Segundo, o renovo é justo e aplica a justiça retamente. Nós não merecíamos, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados e levou as nossas dores, as nossas enfermidades sobre si, para que eu e você tivéssemos perdão e vida. Isso é a reta justiça de Deus. Deus não pode deixar de punir o pecado, mas Ele puniu em Cristo. Pastor, não faz sentido. Não faz mesmo. Eu não mereço e Ele me ama tanto assim. Você não merece e Ele te ama tanto assim. Aleluia. Aleluia. Porém, esse renovo também, diz o texto no versículo 5, fala assim: Ele é rei, ou seja, Ele governa e reinará. Ele é aquele que tem o direito e é aquele que de fato exerce o direito. E agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Esse juízo e justiça na terra significa: Ele vai sim corrigir tudo aquilo que você vê e sabe que está errado. Existe hoje no Brasil uma dificuldade tremenda em alguns que parecem ser intocáveis, em determinados escalões, especialmente nos tribunais. Mas para Deus não. Para Deus não. Deus pode tocar e corrigir e aplicar sua reta justiça na instância que Ele quiser. Por isso que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós não vamos entrar no aspecto aqui quando Ele vai reinar, se é no milênio, se já é agora. Eu entendo que o Senhor já reina e vai reinar, e reinará pelos séculos dos séculos. Mas especialmente eu devo entender que existe o Senhor soberano que governa sobre a minha vida, e esse Senhor é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o que reina. E o que isso significa? Ele é aquele que reina e é o Rei, mas também é o bom pastor. Lembra que o texto começa falando de pastores? Ele é aquele que pastoreia a nossa vida. No pastoreio tem só agrado? Só alisa a cabeça? Não. Tem hora que vai umas lapadas também. Ah, pastor, vai dar só lapada? Depende. Será que você está precisando só de lapada? Então vai ser. Uma vez o irmãozinho falou: ô pastor, toda vez que eu venho aqui é uma lapada. Eu falei: o que você está fazendo, filho? Porque tem hora que a mensagem de conforto você vê como lapada, você está esquisito mesmo. Uma vez ele falou que estava dando lapada, eu preguei um texto de conforto, ele tomou pancada, sei lá o que Deus estava falando com ele. Se mede então, se corrija. Porque se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama. Se Deus está falando com você, é sinal que Ele te ama. Porque todo pai corrige o filho que ama. E ele ficou bravo, foi numa outra igreja e tomou também. Eu lembro que ele voltou. Ele falou: pastor, fui na outra, tomei também, deixa eu voltar a apanhar pneu. Falei: pois é, filha, considere que Deus está requerendo de você. De repente Deus está requerendo uma mudança, você não dá uma providência, Ele está dando vários alertas. De repente o alerta vai ser diferente, nível 2, nível 10, sei lá, até você acordar.
Porque Deus está querendo abençoar você, não maltratar você. Quando a gente fala desse texto aqui, especialmente nesse período, eu quero trazer algumas aplicações rápidas e diretas aqui para esse virada de ano. Essa semana, observando meu filho, eu falei: filho, que dia é hoje? Eu não sei. Que dia é amanhã? Também não sei. Mas, poxa, que maravilha não saber o dia. Porque não está nem aí se é 2018 ou 2019. E por que eu me preocupo tanto? Porque para Ele basta cada dia. Por isso que o Senhor Jesus falou que aquele que não se converter como uma criança não pode entrar no reino dos céus. A criança depende dia após dia dos seus pais. Nós devemos depender dia após dia do nosso Deus. Você vai trabalhar na dependência de Deus. Você volta do trabalho na dependência de Deus. Eu não tenho de trabalhar. Você vai depender de Deus. Mas eu não tenho que comer. Deus vai prover. A Bíblia diz que jamais viu um justo desamparado, a sua descendência mendigar o pão. O Senhor proverá. Ele não vai prover, guarda a comida cheia, Ele vai prover o pão de cada dia. Talvez o mais difícil de a gente entender é isso. Ele não te prometeu emprego, carteira registrada e salário abundante. Ele te prometeu que vai cuidar. E via de regra, Ele vai cuidar de você através do seu trabalho. Não estou falando do seu emprego. Porque em época difícil, muita gente fica procurando emprego e esquece que pode ter trabalho. Circunstância onde você vai ganhar a tua manutenção, independente de alguém te dar emprego, carteira registrada, coisa e tal. Agora coloque diante de Deus e Ele vai abrir os caminhos. Mas nunca vai desamparar a tua vida. Nunca vai desamparar a tua vida. Não desamparou até hoje, não vai desamparar daqui para frente. Só que necessariamente não vai dar tudo aquilo que você quer. Vai dar o que é necessário. 2018 não foi assim? Aleluia. Comigo foi. Comigo foi. Ah, pastor, não foi como você gostaria? Não. Mas foi? Foi. Passou? Passei. Venci? Venci. E vou continuar vencendo? Sim. Porque você é bom? Não. Porque você consegue? Menos ainda. Porque as misericórdias do Senhor pairam sobre os seus filhos. O Senhor manda a sua bênção e a bênção alcança os seus filhos. E derrama sobre nós tudo aquilo que, apesar de eu não merecer, é fruto da bondade dEle. Pense o seguinte: a esperança nossa é uma pessoa. E uma pessoa perfeita, Jesus Cristo, que não é somente um homem, é Deus homem. Então, quando eu penso assim, a minha fé, o meu amor, como diz o hino, estão firmados no Senhor, estão firmados nele. Ele é o renovo que eu preciso, Ele é aquilo que precisa permear minha mente, constantemente está em meu coração, na minha vida, para que eu possa prosseguir a cada dia sabendo que Ele faz o que é justo e aplica a sua justiça e vai pastorear a minha vida. Vai me levar aos pastos verdejantes, leva-me para junto das correntes das águas, aonde as dores vão acabar, né, dona Marta? A gente vai continuar orando. A gente vai continuar orando, as dores vão passar. A gente vai continuar orando. Vamos buscar Deus pelo Lucas. Vamos buscar Deus pela dona Neuza, pela dona Cleusa, pela Denise. Vamos continuar buscando a Deus pelo seu Ramos, por todos aqueles que sofrem. A Selma está com dores, né? Vamos pedir a Deus. Porque Deus pode. Ele é o único que pode. Por fim, eu quero pedir a você que faça uma reflexão hoje.
Onde foi que Deus falhou na tua vida nesse ano? Olhando para trás agora, eu sei que na hora é difícil. Olhando para trás. Fala assim, Deus falhou. Deus não estava nem aí. Por isso que você morreu, né? Os momentos mais difíceis, não é, seu José? Ele te levava nos braços. Os momentos que você achava. Os momentos que você achava que não tinha jeito. Estava Deus lá dando um jeito. Estava Deus te falando, não, filho, está difícil, mas estamos juntos. Pai, não aguento carregar, vou te levar nos braços até sair do outro lado. Porque eu não deixo nenhuma das minhas ovelhas capaz. Hoje nós lemos um texto na escola bíblica tremendo. Nenhuma das ovelhas do Senhor se perdeu. Sabe por quê? Ele não deixa nenhuma perdida. Aquele texto de que o pastor sabe pegar uma que estava perdida, não se aplica a Jesus. Porque ele não perde nenhuma. A gente sim. Pastor Ed, pastora misericórdia. Você junta uma aqui, a outra está esparramando, junta a outra foge. Aí você pega essa aqui, a outra está correndo. Você tem que ser 1000, e a hora que você cercou 10, as 15 dá uma escapada. Jesus toma conta. Jesus não, Jesus pega todas. Fala, nenhuma delas fica para trás. Inimigo nenhum toca nas minhas ovelhas. Porque elas me pertencem. Elas são propriedade minha. Porque eu sou aquele que aplica o renovo. Eu sou aquele que faz coisas novas na vida do meu povo. Nesse findar de ano, renove a tua esperança no renovo. Renova, letra minúscula. No renovo, letra maiúscula, a tua esperança. Fala assim, Senhor Jesus, me perdoa as vezes que eu falhei, que achei que o Senhor não estava junto, que eu até mesmo desanimei, que eu deixei de prestar culto. Quer ver um exemplo? O balanço desse ano aqui, quantas promessas não cumpridas? Para Deus, só para Deus. Pastor, 2017, 31, 30. Olha que vem, eu leio a Bíblia inteira. Deu nada. Pastor, esse ano veio da escola dominical. Não veio. Pastor, tanta coisinha. Você não cumpriu. Me fala a parte dele, qual que ele não cumpriu. Então, uma só. Fala uma coisa assim, Deus não fez. Deus falou que ia fazer e não fez. Talvez você não percebeu ele fazendo, mas fez sim. Renove a tua esperança. Tem muita gente que está pondo 2018 aí, 2019, na conta de um novo governo. Para com isso. Que parte você não entendeu do para com isso? Tá. Minha esperança não está no novo presidente, minha esperança está em Deus. Minha esperança não está no novo governo, minha esperança está em Deus. Os governos humanos falham. E se você deposita a tua esperança nele, você pode se decepcionar. Mas em Deus você nunca será decepcionado. Por isso que a palavra de Deus diz, daqueles que depositam a confiança nele, nenhum será frustrado. Nenhum. Devemos orar para os governantes? Sim. Não só pelo presidente, governador, prefeito, deputado, senador, governador, juízes, desembargadores. A Bíblia ensina que a gente deve orar por todas as autoridades constituídas, para que nós tenhamos vida mansa e tranquila. Não sei se você entendeu o recado, que dia a gente prega sobre isso. Eu devo orar por eles para que eu tenha uma vida melhor. Só que a minha esperança não está neles, minha esperança está em Deus. Renove a tua esperança. Se alegre em Deus. Fala, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Venci. E o ano que vem vou vencer.
As promessas que eu não cumpri, Senhor, me perdoa. Deixa eu só explicar um negócio aqui. Promessa falada e não cumprida, o nome disso é pecado. Não tem resenha, não tem como usar outra palavra para você. Senhor, eu vou ler a Bíblia, não leu? Pecou. O que você tem que fazer? Senhor Jesus, me perdoa, eu prometi que ia ler e não li. Em nome de Jesus, amém. E se eu não fizer? Você está falando que não está nem aí com Deus. Você está falando que Deus não pode levar você a sério. Porque tudo que você fala, você não cumpre. E nem se arrepende. É a pior coisa que você faz. Pior do que errar é achar que pode tratar Deus de qualquer maneira. É pior. Fez promessa, não cumpriu? Pede perdão. E toma cuidado para não fazer de novo. Mas pastor, é uma promessa boa. Então fala assim, Senhor, me ajuda a cumprir essa promessa. Tem gente que fala, pastor, eu quero dar uma de bonzão que lê a Bíblia. Você não sabe a luta para acordar de madrugada. Tem dia que eu acordo de 4, 5. Mas por que, pastor? Porque eu vou ler, eu vou desistir. Acabou. Eu vou brigar comigo. E tem vezes que eu brigo mesmo. Eu quero dormir. Mas eu não vou desistir do que eu prometi para o meu Deus. Graças a Deus eu encerrei agora, dia 24. Mas fico feliz? Fico. Porque pelo menos parece que uma das coisinhas eu consegui honrar, não sei se todas. E aquelas que eu não consegui, Deus tem misericórdia. Mas eu quero buscar o Senhor e o seu poder. Busque o Senhor e o seu poder. 2019 pode ser muito diferente, sim, conforme a tua atitude diante de Deus. Se você estiver firmado no renovo. No renovo que é Ele, não no renovo nas circunstâncias. E esse renovo que é Ele vai promover também nas circunstâncias, segundo a boa vontade, segundo a misericórdia, a graça dEle. 2019 pode ser diferente, pode ser igual, não importa. Para mim vai ser diferente. Não importa o decorrer do ano, com Deus sempre vai ser melhor. Não importa o decorrer do ano, com Deus sempre vai ser melhor. Não importa as lutas, com Deus você vai sempre vencer. Com Deus você vai vencer. Por isso que no texto que a gente leu e várias pregações aqui, a gente falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. João 16. Vai ter dificuldade? Vai. Eu venci, você vence. Vamos junto. Vamos junto. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te ajude. Pastor, estou desempregado. Vamos pedir para Deus arranjar pelo menos trabalho. Entendeu? Às vezes não vai aparecer carteira assinada. Vai ser uma circunstância de ganhar dinheiro. Pastor, nem dinheiro estou conseguindo. Deus vai levantar irmão, alguém, até gente que você não conhece para te ajudar. Para prover, para suprir. Mas pastor, é muita humilhação. Depender de Deus não é humilhação. Vou dar um testemunho horrível aqui, mas verdadeiro. Uma vez a igreja enrolou, não me pagou, pula essa parte. Aí chegou o pessoal em casa, trazendo uma caixinha, bolacha que mais gostava. Lembro até hoje disso. Lembro até hoje. Eu chorava. Eu olhei assim, pensei, cara, na cesta básica eu vou brigar que eu não cozinhava. Vou dar brigar, mas você sabe que eu não cozinho. Aí eu olhei assim, mas como é que descobriu? É a marca. E no dia que eu estava num maluco assim, Deus, Senhor, o Senhor é tremendo, né? O Senhor prove e tem hora que faz até o mínimo. Filho, está aí, até que você gosta, está aí. E tem mais. Eu não vou contar em detalhes da história, senão eu acaba descobrindo, mas eu não. Aí a pessoa chegou assim e falou: vim trazer isso aqui, Deus mandou trazer. E de gente, Deus jamais vai fazer isso. Foi Deus que fez mesmo. E não é que Ele está te humilhando, é Deus que está te provendo, trazendo para a tua vida o que é necessário. Seja humilde e recebe.
Eu peguei aquela caixinha, fui para dentro de casa, sabe fazer o quê? Fui comer não, fui orar. Pus a caixinha no sofá, ajoelhei, só choro e alegria. Porque Deus é aquele que visita a necessidade de seus filhos. Fique em pé, vamos orar. Grandioso, grandioso é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu bendito nome, Senhor. De eternidade a eternidade, o Senhor sempre será Deus. E toda vez que na nossa ignorância, a gente achar que o Senhor não está agindo, nos perdoe. Pai, te pedimos aqui humildemente, perdoe a nossa ignorância, perdoe a nossa falta de sensibilidade. Perdoe quando nos momentos difíceis a gente reclama e murmura. Perdoe, Senhor, para que a gente não carregue esse fardo de uma mente corrompida que não é capaz de perceber o teu cuidado. Perdoe, Senhor, os votos feitos e não cumpridos. Perdoe, Senhor, quando a gente coloca a nossa esperança no homem e faz dele o nosso braço forte. A Bíblia fala que é sem esperança, é maldito uma pessoa assim. Mas aquele que confia no Senhor e faz do Senhor o seu braço forte, terá sempre o renovo das suas misericórdias, da sua graça, do seu amparo. Assim nos ensina a andar em tua presença, Deus. Nós oramos nesse instante, meu Deus, pela dona Irene, que está internada. Deus, em nome de Jesus Cristo, traz uma intervenção nessa vida. Chegou a nós esse pedido, que o Senhor venha ao encontro e renove, meu Deus. Abençoe também, Deus, aquela criança, o Lucas. Tira aquela síndrome, tira aquelas dores, Senhor. Também abençoe a dona Neuza, a dona Cleusa, a Denise. Abençoe o seu Ramos, abençoe a dona Marta, abençoe a Selma. Abençoe, Deus, a Margarete vai fazer esse exame, Deus. Cuida, Senhor, traz a restauração, traz o amparo, meu Deus. Abençoe, Deus, aquelas pessoas que se achegaram aqui, Pai, com o coração necessitado de um cuidado especial teu. Deus, visita a necessidade de cada um. Em nome de Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado. Oh, Senhor, aleluia. Traz uma intervenção nessa casa, meu Deus. Traz um milagre, traz uma restauração da comunhão, conversão dos parentes, familiares. Meu Deus, traz de volta o Alexandre, renova, Pai, visita essa vida. Liberta, Pai, quebra as cadeias, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, te agradecemos imensamente, te agradecemos, porque esse ano se finda e o Senhor nos ajudou. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós não merecemos tanto cuidado assim, mas o Senhor, como bom pastor, tem cuidado da gente. Agora, meu Deus, leve-os em paz e segurança. Protege, anima, abre as portas financeiras, meu Pai, do trabalho, para aqueles que têm condição de gerar emprego. Abençoe os governantes constituídos, Pai, todos eles. Abençoe o poder judiciário, abençoe o poder legislativo, poder executivo. Traz, meu Deus, sobre a nossa nação um novo momento, sim, Pai, com a tua bênção. Que a nossa esperança não esteja no homem, mas esteja em ti somente, Deus. E assim, Deus, abençoe essa nação, o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.